nos convoca a reavaliarmos as nossas práticas devocionais e refletirmos se elas de fato têm um sentido profundo alicerçado em Jesus. Hoje refletimos sobre a conhecida passagem da expulsão dos vendilhões do templo no formato da narrativa joanina. João, em primeiro lugar, nos coloca na festa da Páscoa. João gosta das festas e ele mostra que as festas judaicas só ganham sentido com a presença de Jesus. Nós acabamos de ver isso no Evangelho com as bodas de Caná, no comecinho do capítulo 2. Portanto, Jesus, nessa celebração da Páscoa, dá o verdadeiro sentido que é da sua própria doação. Não é mais o cordeiro que será imolado, senão ele mesmo que entregará a sua vida em favor dos seus. Nós somos colocados geograficamente na passagem no templo. São vários nomes que vão aparecendo aqui se referindo ao templo. Templo, santuário. O templo era uma grande construção de 1.500 metros, reformada por Herodes. E internamente havia o santuário, que era o Santo dos Santos, o lugar onde Deus habitava, na concepção judaica. E também é chamado de casa do meu Pai por Jesus. Ao mesmo tempo, finalmente, ele é chamado de maneira indireta do lugar vindouro e do próprio corpo de Jesus. Vamos entender um pouco do que isso significa. E o templo era o lugar da união do ser humano com Deus, já que a união era feita pelo sistema sacrificial. Os pobres, por exemplo, deveriam sacrificar pombinhas por conta do seu pecado, um casal de pombas. Entretanto, essas pombas não podiam ser caçadas, elas tinham que ser compradas no templo. Flávio Josefo, um historiador judaico, ele diz que as pombas, muitas vezes, elas eram entregues para serem sacrificadas, mas elas não eram sacrificadas. Elas voltavam para as barraquinhas para serem vendidas novamente. Ele diz que um casal de pombas era vendido até 150 vezes, até que finalmente ele fosse sacrificado. Portanto, era um sistema que gerava um lucro muito grande e esse lucro, consequentemente, era usado para o sustento e para um certo nível de conforto para aquele grupo pequeno que administrava o templo. Além disso, aí nós tínhamos também cambistas, já que a moeda profana, a moeda do dia a dia, do comércio, não poderia ser usada no templo. Então, naturalmente, com o câmbio vinham também taxas. Ou seja, o sistema sacrificial legitimava determinado grupo que comandava o templo e que tira o sentido profundo do templo de união com Deus e acaba operacionalizando o templo para o seu próprio sustento, mas mais do que sustento, para o seu próprio conforto. E isso, claro, às custas de uma população profundamente empobrecida por conta da dominação estrangeira e de um sistema de taxas bastante agressivo. Muito bem, claro que Jesus chega ali e não compactua com aquele modelo. Portanto, Jesus não vai celebrar a Páscoa no modelo mercantilista do templo da sua época. Mas Jesus restaura o sentido profundo da união com Deus e da presença de Deus ali no templo. Portanto, o texto diz que ele fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo. E disse para todos: tirai isso daqui, não façais da casa do meu Pai um mercado. O texto é muito forte. O texto resgata uma profecia antiga de Zacarias, no capítulo 14, que diz que na casa do Senhor não haverá mais comércio. Esse esforço de purificação dos ambientes religiosos é um esforço típico dos profetas. Os profetas encontram, especialmente aqueles de antes do exílio da Babilônia, encontram um modelo religioso muito complicado. Quem quiser se aprofundar um pouco nisso, basta ler o capítulo 1 de Isaías, que é um capítulo muito significativo, que mostra como o culto, a oração e a liturgia, em muitos lugares, em muitas situações, já não funcionavam mais como grande caminho de união com Deus, mas funcionavam muito mais como esse sistema mercantilista que gerava um lucro grande para determinado grupo. Portanto, Jesus aqui atua como um profeta, mostrando que o verdadeiro sentido é um encontro profundo com Deus que traga para o coração uma conversão interior, que leve a uma responsabilidade social com o mundo, que leve a um grande encontro com Deus que transborde em frutos de uma prática de caridade suficiente, que seja realmente transformadora da realidade.
O texto continua dizendo assim, uma interpretação dos discípulos sobre aquilo que acontece. Eles se recordam do que está escrito: o zelo por tua casa me devora. Aqui também é uma citação do Salmo 69, que originalmente está no passado. Diz que o zelo por tua casa me devorou. Entretanto, aqui ele aparece na verdade lá no grego, no futuro. Então, o sentido seria que o zelo por tua casa me devorará. Alguns autores veem aqui uma imagem do sacrifício de Jesus, que irá se doar por todos, justamente pelo seu amor pela casa de Deus, ou seja, pela presença de Deus ali no templo e agora, claro, em Jesus, plenamente presente em Jesus. Os judeus então pedem um sinal, ou seja, perguntam sobre a autoridade de Jesus ao fazer estas obras, e a resposta de Jesus é misteriosa. Destruirei este santuário e eu o levantarei em 3 dias. É claro que Jesus aqui não estava falando do santuário de pedra, mas estava falando de todo aquele modelo sacrificial vazio de sentido. Jesus mostra que a perfeita união com Deus é carregada na sua ressurreição, é carregada quando Ele mesmo, o seu corpo, se transforma no verdadeiro templo, no lugar de encontro, no ambiente onde todos os seres humanos podem finalmente encontrar-se com Deus, sem barreiras e de coração aberto. Cristo é, como diz o comecinho do texto de João, Ele é a presença de Deus, o Verbo que se encarnou e que armou a sua tenda. A tenda era o santuário antes de que o templo fosse construído lá no deserto. Ou seja, Ele é a nova tenda. Ele é o novo santuário armado no meio de nós. É claro que o texto de hoje nos provoca a pensarmos como anda a nossa fé e a exterminarmos qualquer tipo de mercantilismo que possa sobrar no nosso mundo pastoral. O documento de Aparecida pede uma conversão pastoral, uma conversão de estruturas. E de fato, nós precisamos viver a nossa missão ad intra e dentro das nossas comunidades eclesiais lutar para que as práticas religiosas não comprem a salvação, mas para que elas de fato favoreçam o nosso encontro com Deus, que nos transforma e que nos faz optar por uma nova vida, pelo verdadeiro Senhor e pela fé autêntica e verdadeira do cristão.